A Irene Galeazzi, socióloga da FGTAS, estava contando para nós no bloco anterior aqui a respeito desse nosso novo mercado de trabalho. Esse jovem que está aí entrando no mercado tão crescido, né? Eu vou pegar o gancho da tua resposta do bloco anterior. A gente estava falando desse, enfim, da questão demográfica, o ajuste até de faixa etária no mercado de trabalho. Isso. E o mercado de trabalho, enfim, para esse, aquele lá de 16, 18, mesmo aprendiz, como é que isso está acontecendo? Na verdade, assim, nós temos, isso é histórico, né? Uma taxa de desemprego mais alta para os jovens. Eles têm mais dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Pela, enfim, alguns anos que nós vivemos, né, com problemas mais graves no mercado de trabalho, há uma tendência à seletividade. Então, alguns segmentos populacionais são mais atingidos pelos empregos. E o jovem é um deles. Porque muitas vezes nos empregos se requer experiência, né, de trabalho. Nós tivemos até alguns anos atrás uma pesquisa interna na FGTAS, porque nós temos o serviço de intermediação de mão de obra, e nós sobrava vagas e sobrava candidatos, né? Então se fez um pequeno estudo sobre o que estaria travando essa relação, né? E muitas coisas que nós observamos era relacionada à questão da experiência, se pedia, escolaridade também, né? Porque como a escolaridade aumentou na população, há uma tendência, tem pessoas mais escolarizadas, eu quero um sujeito mais escolarizado. Então, o empresário acaba às vezes buscando níveis de escolaridade maiores do que o realmente necessário para a função, né? Então, isso também afasta do mercado quem não tem pelo menos o segundo grau, né? Mas afasta também o jovem pela falta da experiência. Nós vimos situações assim que se exigia 3 anos de experiência, 5 anos de experiência em algumas atividades, como confeiteiro, um salário de iniciante às vezes. Não diria de iniciante, mas um salário que não condiz com a exigência. Então, isso é um fator, né, para o jovem. E um pouco ainda também há um certo nível de preconceito, né? Que o jovem não vai ter a mesma responsabilidade de uma pessoa mais madura, assim como tem também para o mais velho, né? Que já não vai render, que não tem mais condições, e hoje a gente está vendo uma mudança nesse padrão, pelo menos com relação aos mais idosos, né? Que em algumas situações estão voltando ao mercado pela sua experiência, pelo seu conhecimento, né? Nós estamos aí com uma série de setores crescendo, principalmente na indústria, e exigindo mão de obra qualificada, né? E normalmente a experiência dos mais velhos tem feito sucesso, né, no mercado de trabalho. Quero te provocar um pouquinho sobre isso. A gente já conversou aqui no programa com o pessoal ligado à TI, especialmente. Eles fizeram uma colocação bastante interessante. Eles disseram que existe hoje muitos profissionais habilitados num nível maior para o mercado de trabalho, ou seja, o técnico, aquela pessoa, digamos assim, cabeça da engrenagem no processo produtivo ligado a isso. Mas faltam os demais, faltam aqueles que façam o trabalho de ajuste disso, o agrupamento, digamos assim, que sirva a isso. A gente não vai começar a falar com essa questão da escolaridade num certo desequilíbrio, ou seja, como eles citaram aqui, você começa a ter muitos engenheiros e poucos, entre aspas, pedreiros, para dar um exemplo. Não está tendendo a ter um desequilíbrio e começar a faltar na parte de baixo com isso também? Nós temos uma proliferação das universidades, né, e das faculdades em áreas, digamos, mais tradicionais. Que já não dão mais esse resultado. Que tanto é que os salários, né, para níveis superiores, eles tenderam a baixar nos últimos anos. Em compensação... compensação, técnicos com habilidades, né, e qualificações mais, digamos, mais modernas, entre aspas, aí, né, ou mais... talvez específicas até? Sim, específicas de um novo padrão tecnológico. Né? Sim. Esses trabalhadores têm tido muito mais ofertas de trabalho, né? E até ganhos mais altos do que muito universitário, né? Então isso aí é o que muitos empresários se queixam de que falta mão de obra, né? Falta em determinados nichos, de fato,
porque a tecnologia mudou, a tecnologia avançou e hoje a gente tem ainda uma estrutura de ensino bastante tradicional, né? Então se forma muitos doutores. Em áreas, enfim, que não tem mais tanta demanda, né? Irene, e a mulher? Né? Ainda existe uma diferença com relação a isso. Como é que está esse processo? A gente pode falar que logo vai acabar totalmente diferente? Eu diria que não. Né? É um desejo, é um grande desejo, óbvio, né? E acho que é um desejo que vai além das mulheres, porque a sociedade também reclama por uma igualdade, por uma equidade maior entre os indivíduos, né? Não só entre mulheres e homens, mas entre negros e brancos, entre jovens e adultos. Mas as mulheres, por toda uma tradição de lutas e reivindicações e movimentos, né, tem se ampliado de fato o mercado de trabalho para as mulheres. Há uma melhora, né, na condição das mulheres, mas, por exemplo, no ano de 2010, que foi um ano muito positivo para a economia, muito positivo para o mercado de trabalho, o que aconteceu? As mulheres cresceram no emprego, mas os homens cresceram mais. Ou seja, houve uma absorção maior para os homens do que para as mulheres. Isso não tem a ver com o perfil econômico do emprego proposto? Não, eu diria que não. Eu acho que ainda tem na nossa sociedade ainda há muito forte a questão do preconceito, né? A gente gostaria de não ter que dizer isso, né, de não falar mais essa questão, mas ela é real e ainda há uma tendência discriminatória com relação às mulheres. A taxa de desemprego, por exemplo, caiu mais para as mulheres do que para os homens, mas a ocupação cresceu mais para os homens. E o rendimento cresceu para ambos, mas cresceu mais para os homens do que para as mulheres, né, o nível de rendimento. Isso acabou reduzindo um pouco os ganhos que durante as últimas 2 décadas a gente percebeu em relação àquele tradicional diferencial, né, de rendimentos entre homens e mulheres. As mulheres tradicionalmente ganham menos que os homens e continuam ganhando menos. Nós tivemos ganhos, sem sombra de dúvida, mas no ano de 2010, por exemplo, a diferença aumentou por conta desse movimento. Isso não é sazonal? Não foi um período só assim? Não, isso na verdade, assim, por exemplo, nós temos, se a gente considerar o rendimento hora das mulheres, que é para homens e para mulheres, né, que é uma forma de eliminar o viés da jornada de trabalho, que no caso das mulheres é menor, né, por várias razões, pelos setores onde elas estão inseridas, pela questão dos cuidados domésticos e com os filhos que ainda estão, né, terceiro na verdade, emprego, né? Até hoje eu estava vendo uma pesquisa que saiu ano passado, feita pela Fundação Perseu Abramo, com homens e mulheres, uma série de questões, mas uma questão, só assim para ilustrar, uma das perguntas, né, na pesquisa era o tempo gasto para homens e para mulheres com serviços de casa, né, com serviços de cuidados com a casa. Então, na verdade, assim, o número de horas que as mulheres despendem por semana para fazer os trabalhos domésticos era superior a 29 horas por dia, 29, uns minutos, 20 minutos, uma coisa assim. E os homens era coisa de 8 horas, enfim. Então, mais ou menos a relação era de 3 a 4 vezes menos horas os homens despendem, né, nesses trabalhos. Então, essas questões ainda estão muito a cargo das mulheres. Mas né? Você acha que essa diferença, enfim, você acha que ela é em todas as áreas? Você vai falar desde do emprego mais modesto, a gente pode falar de empregos mais simples, com menos qualificação, até os mais qualificados. Essa diferença ela é... Qualquer relação que tu faça, por idade, pega homens e mulheres na mesma faixa etária, pega homens e mulheres que trabalham no mesmo setor de atividade. Na mesma região também? Na mesma região. Pega com a mesma qualificação, com o mesmo grau de instrução, né? Claro que muda o tamanho, né? Por exemplo, no caso do rendimento hora geral,
medimos, né, em 2010, que as mulheres recebem, na média, 82% do que recebem os homens, né? Já é um avanço, porque nós começamos lá em 93 com percentuais muito menores, né? Então, frente ao que os homens ganham, as mulheres melhoraram, mas ainda estão longe de ganhar a mesma coisa. Então, quando a gente fala em rendimento hora, justamente para evitar a questão da jornada, não, mas as mulheres trabalham menos. Bom, então vamos pegar o rendimento hora. Qualquer mulheres mais velhas, por exemplo, depois dos 50 anos, a tendência dos ganhos é se manter num patamar, elas crescem os rendimentos, porque a faixa etária realmente, né, oferece essa, conforme fica-se na carreira, né, vai se aumentando o salário. Mas para as mulheres tem um patamar que ali nos 50 anos, 45, 50 anos, dali em diante não há mudanças. E os homens não, continuam melhorando a sua carreira após esse período. Tem muitas relações, mas em todas elas a gente vê com diferenças de tamanho, esse diferencial de rendimento está presente. Irene, foi bom tê-la aqui no Almanac em Pauta, nosso tempo chegou no fim. Uma pena, porque o tema é bastante... dava um terceiro bloco, né? Dava. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Tá? Você pode assistir essa entrevista na programação do seu canal ou pelo nosso site almanacimpauta.com.br. E até o nosso próximo encontro aqui. Boa noite.